Olá, meu nome é Kleber Luiz, eu faço parte do Primeiro Andar Estúdio Produções e essa é a oficina de produção cultural em música, cujo o objetivo é passar um pouco da minha experiência de 12 anos gravando bandas dentro de estúdios e coletivos de cultura. Essa oficina faz parte do edital PROAC 39. E vocês vão ter a oportunidade de acompanhar eu realizando a gravação da banda 3 é Demais, a música Acidente, da captação da guia à mixagem. E aí eu vou explicando todos os processos, todas as decisões que eu tomei ao decorrer dessa produção. Espero que esse conteúdo aí seja útil para quem está começando a gravar ou para quem já grava. E é isso. Espero que todo mundo curta. Forte abraço. Vamos pro conteúdo. Até mais. Bom, então, como vocês puderam ver na introdução, esse é o curso de produção cultural em música. Antes de entrar nas primeiras etapas aí da gravação, eu gostaria de falar desse programa que a gente vai utilizar para gravar, que é o Reaper. Está aparecendo agora aí na tela o link do site para baixar. É um programa bem leve, bem instintivo e ele tem uma versão gratuita também. Para Mac, Windows e recentemente eles também têm uma versão para o sistema Linux. Iniciando a produção agora, e essa primeira etapa de gravação é a produção das guias, né? Então, o primeiro passo para a realização de uma gravação com qualidade é a realização de uma boa guia, né? Nessa etapa, é importante a gente observar duas questões, né? E já definir algumas coisas. A primeira é o andamento, né? Tipo, a velocidade, o BPM. Nesse caso aqui, a música está em 160 BPMs, né? Fazer com que o músico ele toque dentro do andamento, né, nessa parte da guia, né? Então, se a gente perceber que ele está correndo, tal, está com alguma dificuldade, ter um critério para fazer a gravação dentro do andamento. Se precisar fazer edições nesse começo, é hiper recomendado. E a segunda questão, que é bem importante nesse processo de produção da guia, é a gente já começar entendendo a dinâmica da música, né? Então, eu já costumo, nesse momento, já começar a mapear, né? Entender qual que é a introdução, o verso, refrão, né? Tipo, quantos versos vão ter, quantos refrões, quantas vezes repete o refrão. Então, fazer um mapeamento da música é importante. A outra questão é já começar a identificar as referências musicais, pensar em timbres, pensar em microfones, né? Esse momento é bem importante a gente ter atenção para essas questões. Com relação à gravação, aqui foi muito simples. A gente usou um microfone dinâmico de mão para fazer a gravação da voz. E a guitarra ligada na interface, uma interface da simples, da Behringer, a Euphoria, de 2 canais. Quem gravou as guitarras e as vozes foi o Dom Orione, que é vocalista e guitarrista da banda 3 é Demais. Eu vou soltar aqui para vocês ouvirem aí um trechinho do verso e como ficou a guitarra e o vocal dentro do clique. Eu ouvisse a voz dentro de mim, talvez lutasse ao invés de me acomodar. Então foi isso. A gente fez esse registro, né? E esse instrumental ele serviu para o Leandro, né, fazer a gravação de batera, que é o próximo passo da nossa música, beleza? Bom, chegou a hora de falar então da gravação da bateria. Bom, antes de começar falando da gravação em si, eu gostaria de falar um pouquinho sobre as complexidades de gravar a bateria, né? Para mim, a bateria é um dos instrumentos mais complexos de se gravar, né? Porque é um instrumento que tem tambores, pratos e em diferentes frequências, né? Desde o bumbo, que tem uma frequência muito grave, até os pratos, que têm frequências muito agudas, os timbres de tambor, a caixa, tudo isso influencia, né, na hora da captação.
E, sobretudo, porque também é um instrumento que a gente grava com vários microfones, né? Então, a gente tem que fazer com que o som ele soe equilibrado, né? E nenhum som brigar com o outro, né? Quem gravou essa bateria foi o Leandro, né? Ele é baterista aí da banda 3 é Demais. A gente gravou essa bateria com 8 canais, 2 overs, né? Basicamente para fazer a captação dos pratos. A gente usou 2 microfones, né? Um par de SM81 da Shure, que a gente pegou emprestado lá da escola SP de teatro. O hi-hat, a gente inicialmente ia usar só os 2 overs, né? Mas aí a gente resolveu usar mais um kit de microfones que eu tenho aqui no estúdio, que é exatamente uma cópia desse SM81, que é um JTS TX9, né? Bom, vocês estão vendo aí o time-lapse, né, da montagem da bateria. Quem me ajudou a montar foi o Fernando Zóio, que é um grande parceiro aí, já fiz várias produções com eles em outro momento, e ele trabalha lá no estúdio da Escola SP de Teatro, né? Então, ele me ajudou aí a montar a bateria nesse primeiro dia de produção. Então, indo para as outras peças, o surdo e o tom a gente usou 2 microfones dinâmicos, né, do próprio kit da JTS, o TX9, e a esteira da caixa e a caixa, a gente usou um par de SM57. A gente só inverteu a polaridade aqui da caixa, né, para que os microfones não tivessem cancelamento de fase entre o microfone de baixo e o microfone de cima. E o microfone do bumbo a gente usou um D112 da KG, né, que ele tem um kick bem definido e tal. Vou soltar aqui para vocês ouvirem os canais individualmente, porque aí vocês vão vendo aí como que ficou. Então esse é o som da bateria. Vocês podem reparar aqui que a gente tem esses cortes. Como eu queria que essa música ela ficasse bem coladinha no tempo mesmo, então eu optei por fazer uma edição meio milimétrica mesmo, assim, de todas as peças, colocar tudo no tempo e tal. Isso garante uma melhor cola e facilita para os próximos passos, né? Tem os outros instrumentos que vão ser gravados, funciona melhor quando a bateria está tocando mais certinha ali e tal, né? Então, o próximo passo agora é a gravação do baixo. Já vem aí com imagens de como que a gente gravou. Vamos para a próxima etapa, então, aqui, né, da nossa produção. Depois de editar a bateria e tal, fazer toda a gravação, a gente passa para a gravação das cordas. Aqui que a gente vai começar também a se preocupar com a parte da timbragem, né, do som, né? Então, quando a gente estava gravando a guia, a banda me disse que uma das referências que eles tinham para esse som é uma música do Ramones, a TKK, Took My Baby Away. E quando a gente recebe essa informação da banda, é importante pensar e já ir construindo na cabeça os timbres, né? E discutindo com eles, né? Tipo, ir conhecendo a música e vendo se isso casa. Então, achei interessante e acho que casou bastante. Então, na minha cabeça, eu já fui pensando os baixos de não ter um gravão predominante, né? Mas que ele tivesse corpo. Tem alguns acentos nas partes mais agudas, tal. Som tocado com palheta. Então, eu fui pensando nessas questões de timbre. Eu pensei também como só iam ser uma guitarra, né? Tipo uma linha de guitarra.
uma das ideias foi que esse baixo aqui também ele tivesse uma distorção, né? Um canal mais distorcido. E então a gente fez duas captações, né? Uma captação que passou pelo microfone dinâmico, um pré que a gente tem aqui no estúdio, da pré-Sonos, que é valvulado. Captei pelo falante, passei pelo pré-amplificador e entrou na placa. A gente fez uma saturação. Ele tem um botão de drive nesse pré, e que eu inclusive aproveitei para usar na voz também. E um outro sinal foi um sinal de linha mais limpo, que ele já vem com menos grave, né? A gente gravou com o amplificador do próprio estúdio da Escola SP, era um Hartic. Vou soltar aqui a gravação do baixo e depois o baixo junto com a batera, para vocês verem como que tá ficando. Esse foi o sinal do SM57 com a distorção do pré. Esse é o sinal, os dois sinais juntos. Baixo e batera agora. Uma preocupação que a gente tem que ter sempre quando vai fazer a gravação com dois sinais assim, é que o sinal da linha ele sempre tende a chegar mais rápido no computador, né? Do que o sinal do microfone, né? Então, na hora de fazer a mixagem, é importante alinhar esses sinais, se atentando para a gente não ter cancelamento de fase, né? Então, deixar exatamente aqui, ó, no mesmo lugar. E aí, é isso. Aqui é alinhando as fases, o som é esse. Toda a gravação é importante checar certinho as fases, para a gente não ter cancelamento de frequências aí no meio do processo da gravação e nem na hora da mixagem. Certo? Então, vamos para as guitarras e depois a voz. Então, nessa ideia de continuar pensando nos timbres e tal, né? As guitarras a gente gravou com um amplificador que a gente levou para o estúdio, que é o Laney LV300, amplificador que eu gosto muito, tal, porque ele é híbrido, né? Ele tem válvulas e transistores e duas opções de drives, que foi exatamente esse que a gente usou. Então eu vou soltando aqui as duas linhas de guitarras juntas, né? Então primeiro eu vou soltar aqui com o SM57, só o SM57, e depois eu vou soltar o microfone Neumann. E as guitarras, a gente fez uma dobra. Essa aqui é a guitarra que está do lado L, essa aqui é a guitarra que está do lado R, e foi gravada do mesmo jeito. Com essa abertura das guitarras, o baixo ganha mais presença do que está no meio, né? A gente consegue mais definição do bumbo e abre espaço para a gravação da voz.
Os solos, mesma configuração, né? A gente abriu um canal para a esquerda e aí um ficou no centro. Ficou mais ou menos assim. Na hora da mixagem, o que eu fiz foi alinhar eles, né? E aí a gente teve esse resultado aqui com as guitarras base e os solos. Vou soltar aí guitarra, baixo e batera para vocês ouvirem como que tá a música até aqui. Então foi isso, pessoal. Até aqui a gente já foi pensando nos timbres, foi pensando na edição, já foi pensando em todas as coisas aí para ir criando uma cola na música, né? Então vamos para a gravação da voz agora. Agora a gente está chegando na parte final aí da gravação, né? A gravação das vozes, backing vocal. Quem faz vocal na banda é o Dom Orione. A gente fez 2 gravações de vocais, 2 linhas de vocais, né? Uma a gente fez sem processamento. O vocal ele foi gravado com um microfone dinâmico, o SM7B, que é aquele redondinho que vocês estão vendo aí na imagem. A gente resolveu fazer a gravação com um microfone dinâmico. Muitas vezes na música ela tem vários berros, vários gritos, e um microfone mais duro ele funciona melhor para esse tipo de gravação, pelo menos no meu ponto de vista. Então a ideia aqui foi para compor dois vocais, né? Um vocal limpo, sem processamento, e um vocal que a gente está chamando aqui de vocal drive. Então eu usei 2 tipos de distorção para esse vocal, que foi gravado no SM7B também, e eu usei aqui uma equalização, que eu cortei todos os graves aqui a partir de 1K, dei uma aumentada aqui nos agudos a partir de 3K, né? E coloquei o One Knob Driver, né, que é um driver bem simples da Waves. E aí eu coloquei um limiter na entrada para não clipar o sinal. Então vou alternar as vozes aqui para vocês ouvirem como que ficou. Então esse é o vocal principal. Se eu ouvir a voz dentro de mim, talvez eu lute em vez de me calar. Que me faz covarde, me deixa à margem para enfrentar. Agora o vocal processado, que vai fazer a soma com o vocal de cima. Se eu ouvir a voz dentro de mim, talvez eu lute em vez de me calar. Que me faz covarde, me deixa à margem para enfrentar. Os 2 vocais juntos. Se eu ouvir a voz dentro de mim, talvez eu lute em vez de me calar. Que me faz covarde, me deixa à margem para enfrentar. Aí, uma coisa que a gente foi fazendo por último foi pensando nos lugares que cabiam backs e tal. Então, coube só em 2 lugares da música, uma música curta. Uns gritos aqui no meio do solo, que depois eu vou mostrar para vocês o que a gente fez com eles na mixagem e tal.
mas o vocal com os backs ficaram assim, ó. Que me faz covarde, me deixa à margem para enfrentar. Então, a gravação de voz foi isso. Bem simples, direto, porque é o que a música estava pedindo, né? Então, os próximos vídeos a gente já vai passar para finalização, para mixagem, organizar todos esses canais aí. Bom, agora a gente já chegou no final do processo de gravação, então os backing vocals foi a última coisa que a gente fez no dia lá no estúdio. Então, ficamos aqui com 25 canais ao todo. Então, eu vou mostrar aqui para vocês como consolidar os canais. Eu, particularmente, gosto de ir com poucos canais para a sessão de mixagem, porque isso ajuda tanto na organização, quando a gente tem muitos canais necessários, a gente acaba tendo mais trabalho. Então, como a música já está gravada, a guia, o clique, a gente não vai precisar dela agora. Então, são os primeiros canais que eu já removo da nossa lista aqui. Eu adiciono um canal aqui, que eu chamo ele de Master Fader. Para fazer pasta, né, colocar todos os canais, eu uso esse recurso aqui do Reaper, né, que é para tirar. Aqui ele coloca aqui. Ele vai clicar esse maisinho aqui, né? E aí ele coloca todos os canais dentro de uma pasta. Agora eu vou consolidar os canais da bateria, que a gente já fez a edição. Vou selecionar todos eles. Vou selecionar aqui até o final. Pode ser até aqui. E eu vou grudar esses canais aqui, ó, com esse comando aqui, ó. Beleza. Todos os canais consolidados. Beleza. É isso aí. Canal do baixo. A gente gravou 2 sinais. A ideia é ouvir os 2 sinais, né, e transformar esse canal em um só. A gente já tinha checado a fase naquele momento, né? Então, a ideia agora aqui é ver se está tudo certo, tudo dentro da fase. Beleza. Aí, o que eu vou fazer? Eu vou criar um canal aqui. Vou criar uma pasta, mandando só o baixo para a pasta, né? Vou ouvir os 2 sinais e ouvir o baixo, os 2 sinais juntos naquele canal. Aí, aqui no caso, eu ouço os canais separados para saber qual canal que eu quero mandar mais e menos para coisa. Então, eu quero deixar predominante o canal do microfone do SM57. A linha só vou colocar um complemento. Então, eu já vou renderizar esse canal aqui, ó. Beleza, já tem meu canal de baixo. Esse canal aqui eu vou remover. Essas baterias que foram os takes, a gente não vai usar mais. Vou deletar. Agora vamos reduzir os canais da guitarra. Vamos fazer a mesma coisa. Criar um track aqui.
Checando a fase, tudo tranquilo. Vamos renderizar. Guitarra L. Renderizar. Boa. Aí. Eliminar esses canais aqui. Mesma coisa eu vou fazer aqui com as guitarras do lado direito. Checando as fases. Guitarra R. Renderizando. Esse aqui eu vou eliminar. Os solos eu vou deixar assim mesmo. Que eles foram gravados com um microfone só. Reduzimos para 20 canais. Ótima número de canais para começar a mixagem, certo? Se eu ouvir a voz dentro de mim, talvez eu lute em vez de me calar. Que me faz covarde, me deixa à margem. Então aqui agora o processo para iniciar, dando sequência aqui nos processos da mixagem, com os canais reduzidos já, eu costumo fazer algumas coisas para agilizar o trabalho. Uma delas é a limpeza dos canais, né? Então eu vou mostrar aqui o que eu fiz em cada canal para fazer a limpeza. Então, por exemplo, no bumbo aqui tem alguns vazamentos da caixa que eu vou mostrar para vocês. Então isso a gente resolve assim, ó. Eu tenho aqui um gate, né? Que eu vou já eliminar essa caixa com esse gate. Então eu acionando ele aqui fica assim. Bom, aí eu tenho dois equalizadores funcionando aqui e um filtro. Então esse aqui é um equalizador que eu estou cortando todos os médios aqui na parte de 1K. E estou usando um filtro abaixo de 30 Hz aqui para tirar alguma sujeirinha que tem esse subgrave do bumbo, né? Mas aqui de cara eu já percebi que eu ia precisar de algum sample para dar uma empurrada no time do bumbo. Então eu fiz um sample a partir do Additive Drummers. Vocês conseguem fácil essa informação de como samplear peças de bateria acústica no Reaper, no YouTube, assim, então eu não vou explicar como fazer isso agora para não alongar muito o vídeo. Mas eu vou soltar aqui o som dos samples. Isso eu começo a fazer tudo antes de fazer a mixagem, né? A adição de samples, limpeza, afinação, tudo isso eu começo a fazer nessa etapa. Então, aqui a mesma coisa eu fiz com a caixa, né? Então, fiz uma limpeza, adicionei um sample também na caixa, ficou assim o canal da caixa. Bumbo e caixa. Então, o próximo passo aqui é já começar a selecionar, cuidar do volume da música em geral, tal, começar a ouvir a música e falar dos plugins aqui do Submaster e o processo de equalização e compressão. A música já está mixada, né? E
Aqui ficaria difícil, num vídeo só, passar por todos os processos de mixagem, né? Que a mixagem ela é um exercício, não é uma tarefa fácil, que você vai aprimorando a partir do momento que você vai fazendo, né? Então, o que eu vou passar aqui é um pouco da minha metodologia de trabalho mesmo, assim, né? O primeiro passo que a gente começa a fazer é um plano geral de volumes, né? Então, pode ver que cada instrumento aqui eu acabei deixando um parâmetro, e aí você faz isso subindo os volumes mesmo, né? Eu baixei o volume inteiro da música, né? E fui aumentando um pouquinho até cada coisa chegar no seu lugar. Eu evito de ouvir os canais solados, né? Nesse momento, eu vou fazendo isso ouvindo a música mesmo e vendo onde cada coisa se encaixa, né? O segundo passo seria esses plugins do Submaster. Isso aqui foi uma coisa que eu passei a utilizar no meu trabalho e foi uma coisa que eu aprendi no curso do Paulo Anhaia. Mas aqui, nesse canal de Master Fader, a primeira coisa que é interessante falar é do ponto ideal para a gente começar a fazer as mixagens. Então, o primeiro plugin que eu uso da série aqui é esse WLM Plus, né, da Waves, que eu coloco o shot máximo dele aqui em menos 18 lufins, que é equivalente a 0 dB. Então a gente vai normalizando a música inteira a partir daí. Então o outro plugin é o Rio EQ, né, um equalizador. Em 1K eu adiciono 1 dBzinho aqui. Depois vem esse CLA, que ele é como se fosse um channel strip, né? Tipo, ele tem um compressor, tem equalizador, né? Ele tem um botão de drive, né? E tal. Esse Ampex, né? Que ele adiciona um timbre bem médio nas músicas, ele é bem legal. Aí um compressor de saída e uma fita. Quero só criar uma cola, uma equalização geral para a música, para o plano geral da música, depois de ter visto o plano de volume. Então, são esses plugins que eu uso no Submaster aqui. Você é quem diz que todos são iguais. Então por que insiste em nos separar? Se matar ou morrer não vai fazer a menor diferença. Então, vocês podem ver que todos eles no VU, eles não passam de 0 dB, né? Então, isso é uma coisa importante para ir fazendo a medição. Depois do processo aqui dos plugins do Master Faders, de ouvir a música e tal, eu vou para a parte de equalização e compressão, né? Eu usei um equalizador para praticamente toda a mixagem, né? Então, que é esse Schweppes aqui, que é um equalizador muito bacana, né? Então, eu fui ouvindo a música, né? Fui ouvindo a bateria junto com a música, vendo o que faltava, que frequência que faltava em cada canal. Então, depois da equalização, a bateria ficou assim. É isso. Aí, o baixo, eu fiz a mesma coisa. Eu adicionei um pouquinho mais de drive aqui, né? Fiz uma equalização, adicionei mais drive. Coloquei um compressor, porque eu senti que faltou ainda chegar mais no volume, comprimir o volume. E bateria e baixo ficou assim. De equalização aqui das guitarras, eu achei que essas guitarras elas precisavam tipo de mais algum efeito, né? Então eu já fiz isso
no canal, sobretudo essas guitarras bases. Então, fiz uma equalização aqui, cortando uma parte aqui de 200 Hz que estava dando uma embolada aqui nas guitarras. Usei um EPI, né, aqui, um outro pré, né, diferente dos equalizadores ali da bateria, porque eu achei que ficou mais legal. Eu gosto de usar o API, sobretudo nas guitarras. Usei o mesmo equalizador aqui, o compressor do baixo, para dar uma cola, né? Comprimi as duas guitarras e usei um vibrolo aqui para dar um efeitinho diferente na guitarra. Então elas ganharam um movimento dentro da música, assim, que eu achei bem interessante, assim, esse efeito, né? Então as guitarras bases junto com a bateria e baixo ficaram assim. O solo, eu comecei a adicionar alguns efeitos. Eu usei a mesma equalização para o solo também. Olha como que ele ficou, junto com o instrumental. O que eu usei diferente aqui nos solos foi um pedal de wah, que também deu um movimento super bacana aqui nesse solo aqui, nessa parte das guitarras. Vou mostrar para vocês eles solados. Então aqui foi isso. Os vocais, eu usei aqui um autotune, não usei efeito de autotune, né? Mas usei ele como afinador mesmo. Equalização, né? Tirei um pouco dos graves aqui do vocal, coloquei um pouco de agudo no equalizador, um limiter no final da cadeia. Aí eu queria falar um pouquinho sobre compressão. Eu fui fazendo a equalização e compressão com os canais individuais, mas o que eu costumo usar é um compressor aqui na saída, né? Tipo como se fosse um compressor para a música inteira. Isso ajuda a dar mais cola no som, né? E geralmente, como que eu faço isso? Eu solo esse canal do compressor e vou mandando todos os canais aqui para dentro e vou imaginando uma mixagem dentro do compressor, né? Que é o timbre que a gente vai tirar daí, ele vai ser adicionado na música no geral. Porque, na verdade, o compressor ele é um controlador de volume, né? Então, aqui, eu jogando para esse canal, eu consigo ir ouvindo e sabendo o que eu quero que se destaque e o que eu não quero. Então eu vou solar o compressor agora e vocês vão ouvir só o som do compressor, o que ele está adicionando na música inteira. Esse é o som do compressor. Aqui é o som da música com a compressão.
tirar. Aí, o último passo é a gente fazer os efeitos, né? Para essa música não tenho muitos efeitos, né? Então eu usei um reverb, overload, reverb. Então eu usei um room, um classic room. Eu gosto dessa sala, Bright Green Room, né? Que ela tem é um reverb bem agudo, assim. Então eu gosto dele. E aí eu coloquei o reverb em alguns lugares. Eu vou solar ele aqui para vocês ouvirem o que ele está adicionando na música. Tudo que eu quero, tenho que conquistar. Tudo que eu quero. Além do reverb, eu usei um delay. Esse delay é da Nomad Factory, ele é muito legal, que ele tem um efeito bem tridimensional, assim. Então eu adoro esse efeito aqui. Aí ele tem alguns filtros também, equalizadores por banda, então eu gosto muito desse delay. Eu acertei o tempo do delay com o tempo da música, né? E eu usei esse delay em algumas situações aqui, né? Então eu vou solar aqui o solo das guitarras junto com as vozes, e aí vocês vão perceber aqui onde que a gente mais acentuou esse efeito. Tudo que eu quero, tenho que conquistar. Tudo que eu quero, você quer tirar. Tudo que eu quero. Bom, então vocês ouviram? O mesmo delay que eu usei na música inteira, eu usei eu usei ele para o mesmo efeito na voz e aqui, por exemplo, na guitarra, né, para dar enfim, deu uma cola bacana, né? Então, tipo, um efeito acaba valorizando o outro dentro da música também, né? Então, isso que é uma coisa de pensar a mixagem de forma equilibrada, tal, né? Isso junto, né? Então, aqui é a música, essa parte do solo é onde que dá para evidenciar mais a parte dos efeitos também. Então é isso. Eu mostrar o resultado final da voz também, depois da equalização e compressão. Então, os vocais ele ficaram assim, quando eles ficaram solados. Se eu ouvir a voz dentro de mim, talvez eu lute, em vez de me calar. Que me faz covarde, me deixa à margem para enfrentar tudo que eu quero, tenho que conquistar. Pessoal, então basicamente a mixagem foi essa, uma mixagem bem simples também, né? Então, mas vocês veem que a música inteira ela combina. Queria agradecer aí quem chegou até aqui e acompanhou aí todo o curso, muito obrigado. E dizer também que tudo que eu falei aqui não é uma regra, né? Então, assim, é como eu falei no começo, que a ideia aqui é contribuir com o que eu aprendi na minha dinâmica de trabalho, no estúdio, gravando bandas. E é isso. Vou deixar vocês aí então com a música pronta agora, com o clipe, né, da música Acidente, da banda 3 é Demais. Valeu demais, forte abraço.
covarde, me deixa a margem para enfrentar.